Olá pessoal, vamos ver um vídeo completíssimo sobre todas as linhas da Rolex em ordem cronológica. Essa marca apaixonante que a gente vai ver que ela também é muito impactante na relojoaria como um todo, criando relógios que mudaram a história. A começar pelo Oyster Perpetual de 1926, um relógio simples e direto na mensagem, ele não tem nada demais, mas ele foi revolucionário, porque o Oyster significa que ele é a prova d'água, o primeiro relógio à prova d'água do mundo, e Perpetual significa que ele é automático. Se você botar ele no pulso e ficar usando, ele vai trabalhar perpetuamente, sem precisar dar corda. O Datejust foi o primeiro relógio de pulso a ter um calendário que passava automaticamente a hora à meia-noite. Um relógio que foi introduzido em 1945 e que até hoje é muito colecionável, e ele é muito diverso. Ele tem 4 opções de cores, de materiais, né? Tudo aço e ouro branco, aço e ouro rosé, aço e ouro amarelo, 4 tamanhos e muitas diferenças de mostrador, assim como 2 opções de pulseira. Um relógio que agrada muito o público em geral. Na década de 50, a Rolex deu uma introdução a relógios pensados para profissões e também pensando nos esportivos. Então, em 1953, vieram 2 ícones, o Explorer 1 e o Submariner. O Explorer 1 é um relógio pensado para os montanhistas que exploravam montanhas e precisavam de um relógio muito resistente e a diversas situações, como calor extremo, frio extremo, e que aguentasse pancada. Então a Rolex pensou em um relógio que não tem data, não tem bezel giratório, nada para quebrar, resistente, simples e direto. Em 1953 também a gente teve a introdução de um ícone que mudou a história dos divers e da relojoaria em geral no Submariner, um relógio projetado para os mergulhadores que precisavam saber quanto tempo de mergulho se passou. Então a Rolex introduziu algo que depois virou obrigatório em todos os divers. Já existiam divers, mas agora todos precisam ter um bezel giratório. Esse bezel, em que você coloca o triângulo do bezel junto do ponteiro de minutos, quando você vai começar a mergulhar, faz com que, conforme o ponteiro de minutos vá andando, você consiga acompanhar pelo bezel quanto tempo de mergulho se passou, sem precisar fazendo contas mentais. Um relógio que mudou todos os divers. Hoje todos têm que ter o bezel giratório. Em 1954 veio outra revolução criada pela Rolex, o Milgauss, pensado para os cientistas que precisavam de um relógio que aguentasse influências magnéticas. Os equipamentos eram muito pesados e desregulavam todos os relógios. Então a Rolex criou um relógio hiper blindado que aguenta 1000 Gauss, né, de interferência, e com isso mudou. Hoje a Omega, por exemplo, tem um padrão de 15.000 Gauss, mas tudo, claro, veio primeiro com o Rolex Milgauss. Em 1955 veio outra inovação que mudou a história da relojoaria no GMT, criado para os pilotos de avião da Pan Am que precisavam saber o horário no local de partida e de chegada, sem precisar perder muito tempo fazendo conta. Então veio o primeiro relógio que mostra 2 fusos horários ao mesmo tempo. A gente tem um ponteiro tradicional que mostra o horário local e esse vermelhão que mostra o horário em uma segunda localidade, algo que também foi introduzido pela Rolex e hoje é amplamente usado em toda a relojoaria. Vamos para um ícone de luxo, o Day-Date, ou Day-Date Presidente, como é apelidado, esse modelo que tem um nome bem característico. Ele mostra o dia do mês e o dia da semana, por isso Day-Date, sempre feito em materiais nobres e ganhou muita notoriedade por ter sido usado por diversos presidentes americanos, como Eisenhower, JFK, entre outros. Um relógio que até hoje é símbolo de sofisticação. Talvez o relógio mais icônico de todos os tempos foi introduzido em 1963 no Cosmograph Daytona, que inicialmente levou esse Cosmograph pensado em ser um relógio para ir para a Lua, mas curiosamente o Speedmaster da Omega, que tinha sido projetado para corrida de carro, foi o relógio escolhido para ir para a Lua. Então a Rolex inverteu, ela adicionou o Daytona em homenagem à corrida do Daytona e ele virou um cronômetro de automobilismo e talvez o relógio mais conhecido de todos. A gente vai para outra novidade lançada em 1973, pensando nos espeleologistas que exploravam as cavernas. Eles ficavam tanto
tantos dias dentro da caverna que eles perdiam a noção se era dia ou noite. Então eles precisavam de um relógio que indicasse para eles não só o horário, mas que dissesse se aquele horário era AM ou PM. Como aqui, por exemplo, que está marcando 1h36, eles não sabiam se era da manhã ou da noite. Então a Rolex botou um ponteiro a mais que indicava se era AM ou PM. Uma complicação que caiu em desuso, porque no dia a dia a gente sabe se é dia ou noite, então ela trocou o calibre para uma função GMT parecida com aquele dos pilotos de avião. Em 1987 veio uma introdução à época dos esportivos de luxo da Rolex. Então veio o Yachtmaster, um relógio projetado para ser um esportivo de luxo, uma variação do Submariner. A gente vê um visual muito similar ao do Submariner, mas com uma riqueza de detalhes, de materiais, de cores diferentes que encantou o mercado. Então a gente vê uma coisa que é muito icônica nesse bezel de baixo relevo, fosco e alto relevo brilhoso, que é um ícone do Yachtmaster, uma coisa muito bem trabalhada, sempre com material nobre, e um relógio que também tinha cores diferentes de mostrador do Submariner, dando ar esportivão, mas um toque de luxo. Em 2007 veio a introdução de dois relógios grandes de 44mm, que era fora do padrão da Rolex até então, mas que era demanda de mercado por relógios maiores. E aí vem o Yachtmaster 2, que tem uma complicação interessantíssima. Ele é um cronógrafo com contagem regressiva, pensando nas regatas. Ele é um relógio que você consegue configurar para fazer uma contagem regressiva de acordo com a sua necessidade, né, de 1, 2, 3, 4 minutos de forma regressiva, e que além desse cronômetro, você consegue ajustar isso com uma interação entre o bezel e o maquinário, uma coisa revolucionária e um relógio maravilhoso. Também em 2007 veio a introdução desse que é um relógio extremamente famoso, um diver para ninguém botar defeito, no Sea Dweller Deep Sea, uma carinha parecida com o Submariner, mas muito mais robusto e também maior para aguentar 3.900 metros de profundidade, mostrando que a Rolex não tem limite quando é desafio. E a gente vai por fim para um relógio introduzido em 2012 no Sky Dweller. Esse relógio que é elegantérrimo e também tem um maquinário complexo, mostrando que a Rolex é incrível. A gente vê nitidamente esse aro interno, que é uma função GMT. Ele marca um segundo fuso horário de uma forma bem elegante. Além disso, ele tem um detalhezinho oculto não para todos, né? Mas a gente vê aqui o dia 7 e embaixo do 5, do palitinho do 5, a gente vê uma bolinha vermelha. Isso significa 5 maio, ou seja, 7 de maio, e ele compensa os finais de mês. Então, abril, por exemplo, que tem 30 dias, ele pula do dia 30 para o dia 1º, na virada da meia-noite. Além dessa complexidade, ele tem uma interação entre o maquinário e o bezel, o que é super interessante, dado que é um relógio que tem muita coisa acontecendo, mas ele só tem uma posição da coroa. Então você ajusta uma posição da coroa e o bezel, criando uma interação entre maquinário e coroa, que é uma coisa incrível projetada pela Rolex. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A Rolex, nesses lançamentos, conseguiu revolucionar a relojoaria como um todo.